Isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui eu costumo chamar de pino, tá? Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou mostrar para você os pinos que eu uso durante a construção, tá ok? Então eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é o pino grande. Você está vendo? Ó, dá para perceber que ele é um T? Se você olhar aqui, talvez você não enxergue, mas tem um monte de pininho desse aqui, ó, segurando a longarina dessa asa aqui na mesa. Ela serve para pinar, para fixar as peças do aeromodelo que você vai montar. Então você fixa na madeira. Então essa aqui, por exemplo, é para madeira grossa. Então ela é mais grossa. Deixa eu pôr aqui, ó, no escuro da minha camiseta. Ó, se eu puser para cá, não dá para ver nada, né? Aqui no escuro da minha camiseta dá para você ver, ó, tá vendo? Então eu uso essa daqui para fixar madeiras mais grossas. Isso aqui, pessoal, é tudo importado, mas eu vou dar uma opção para você. Esse aqui é o pininho mais pequenininho que tem, ó, tá vendo? Difícil até de ver, ó. Ele é bem pequeno, bem fino, excelente para você fixar madeiras bem finas, né? Ou mais finas ainda, como essa aqui, que tem 1 milímetro e meio, né? Por quê? Porque ele vai furar e não vai rachar a madeira, porque ele é muito fino. Mas ele fixa super bem e a gente precisa fixar tudo. E tem ainda, então eu mostrei para vocês o grande e mostrei o pequeno. E agora eu vou mostrar o médio. O médio é o que a gente realmente mais usa. É esse aqui, ó. Tá vendo? Não é tão grande quanto o outro, nem tão pequeno quanto esse que eu acabei de mostrar. Então, esse é o pino médio. E ele é utilizado também para fixação. No caso da longarina, eu estou usando o pino médio para fixação. Onde eu uso o pino médio? O pino médio eu uso em madeiras de tamanho mais ou menos médio, mediano. O pino grosso em madeiras grossas, mais largas, etc. E o pino fino em madeiras bem fininhas, que é para fazer recobrimento, chapeamento, etc. Então, nós temos aqui 3 tamanhos de pinos de fixação. Você fala, Dail, mas onde que eu vou comprar isso aqui no Brasil? Olha, eu acredito que até ache, mas eu comecei todos os meus aeromodelos, quando eu não tinha nada disso, eu comecei com isso aqui, ó. O que é isso? Vamos sentar aqui e pôr na frente, olha, alfinete. Então, olha, alfinete não custa nada, cara. Você rouba da sua mãe aí, da sua esposa, né? Ou então você compra alfinete, ó, super barato, tá? Tranquilo. Olha o tanto de alfinete que tem aqui. Você usa ainda, Dail? Claro que eu uso. Lógico. Eu tenho um limite daqueles, porque, infelizmente, principalmente os pequenos, eles sumiram, cara. A gente perde, né? É muito pequeno. Então, eu tenho um limite de quantidade aí, até o que eu consigo encontrar em algum lugar para comprar isso aí de novo, porque no momento eu não tenho a fonte para comprar isso aí, porque, na verdade, isso aí é do tempo que eu viajava e eu mesmo trouxe, tá? Além disso, uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Prendedor de roupa. Prendedor de roupa, tá certo? Então, prendedor de roupa é muito útil para você fixar as peças também, tá? Então, você cola 2 madeiras e põe vários prendedores de roupa. Eu tenho vários aqui nessa caixinha. Deixa eu ver se dá para você ver a caixinha ali, ó. Ó, a caixinha está aqui, ó. Tudo isso aqui que eu tô com a mão em cima é prendedor de roupa. Do lado de lá também tem. Fica tudo aqui à minha disposição. Eu precisei, eu cato e uso. Mas não tem nem erro, né? Tranquilo. Uma coisa que eu não abro mão de ter é isso aqui, ó, de usar. Fita crepe. Serve para muita coisa. Serve para você unir, fixar provisoriamente madeira com madeira. Serve para você fixar, como aqui em cima dessa planta tem um plástico que está cobrindo a planta para eu construir em cima não estragar a planta. Para fixar, eu fixo com fita crepe. Fixar a planta na mesa, fita crepe. Então a fita crepe é muito útil. Na entelagem, às vezes a gente usa fita crepe também, tá? Se você assistiu o meu curso Intele, eu tenho um curso que nesse curso até eu nem uso, que é Intele Senhora Modelo com Sucesso.
onde eu ensino a entelar um biplano, né? Por falta de ensinar a entelar um avião com uma asa só, eu ensino um com duas, né? Mas ensino a entelar tudo que você está vendo aqui também nesse aeromodelo aqui, tá? Tudo gravado em aula. Mas atualmente eu uso muito, porque quando eu era mais novo, sempre tinha alguém fazendo aeromodelo comigo, então segura aqui, eu seguro ali. Hoje eu faço sozinho, uso demais fita crepe. Para mim isso aqui é imprescindível, é fundamental, tá bem? Uma outra coisa importante, tá? É o seguinte, ó, é isso aqui. Não precisa ter, isso é um paquímetro. Mas para que serve? Às vezes eu quero medir, eu quero saber medir a espessura de um arame, né? Como é que você mede a espessura de um arame que é redondo? Aí você vem com o paquímetro de plástico aqui, que é baratinho, põe aqui, ó. Deixa eu ver se você está enxergando direitinho aqui, né? Prestar atenção ali, ó. Então você vem, põe o paquímetro aqui e mede o arame, ó. Você mediu esse arame aqui, por exemplo, ele tem 3 milímetros de diâmetro, tá ok? Esse outro arame aqui, será que é de 3 também? Vamos ver. Provavelmente. 2,5. Olha aí, ó. Deixa eu ver agora. Não, na verdade, os dois são de 2,5, tá? Então, dependendo do arame que você vai precisar, eu tenho vários arames de aço aí eu preciso de um arame de 1,5 mm. Aí eu vou lá, pego os araminhos e vou medir, né? Então, um paquímetrozinho assim ajuda. É plástico, é baratinho, você acha em qualquer canto aí. Dá para usar legal, né? Não tem grandes problemas usar isso aqui, é muito fácil. E, cara, tem que tomar muito cuidado sempre, né? Sempre você tem que tomar muito cuidado com tudo. Outra coisa que você precisa, eu uso muito, pelo menos, né? Olha aqui, ó, tá aqui. Essa daqui também é uma tesoura importada, especial para monocote. Você precisa cortar as coisas às vezes, até balsa muito fina, às vezes você corta, tá? Então, uma boa tesoura não precisa ser essa, né? Essa aqui é porque eu viajava, eu trouxe na bagagem e acabou. Feita para aeromodelismo essa daqui, realmente, tá? Deixa eu ver a marca dela aqui, ó. Tem marca aqui. Top Flight, cara. É Top Flight. Não vai dar para você ler aí, não, mas é Top Flight, tá? Então é uma tesoura específica para isso. Então essa fica comigo, porque. Aí, por que eu comprei? Porque, cara, eu estraguei várias tesouras da minha esposa, que aliás elas devem estar penduradas aí em algum lugar, mas ficou tão brava comigo que eu falei, bom, então não tem jeito, eu tenho que comprar, né? Comprar a minha, porque ela comprava a tesoura e eu catava, vinha aqui para fazer o modelo e estragava a tesoura, né? Agora essa aqui não estraga. Essa é feita para isso e, além disso, ela vem com um lugar aqui para você afiar, né? Então, você põe ela aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é assim. Tem um jeito certo, ó. E você afia a tesoura, tá vendo? Eu tô afiando aqui agora. Então, ela já vem com tudo próprio, tudo preparado para gente que é aeromodelista. Então, coisa extremamente importante, tá ok? Então, as ferramentas basicamente são essas que você viu. Inclusive aí está incluído as colas, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre projetar aeromodelo. Deixa eu pegar aqui um papel que eu tenho aqui, ó. Tá vendo esse papel? Isso aqui é uma planta de aeromodelo. Não sei se você vai conseguir ver aí, tá? Mas isso aqui é uma planta de aeromodelo que eu desenhei, tá ok? Eu desenhei essa planta, eu desenhei esse aeromodelo. E daí, você projetou o aeromodelo? Sim, eu projetei o aeromodelo. Ué, mas cadê? Você fez ele? Fiz, eu mostrei para você. É esse aqui. Esse aeromodelo aqui. Esse aeromodelo aqui é projeto meu. Eu fabriquei, eu desenhei naquele papel que você viu, com um lápis, e desenhei, criei o aeromodelo e tem vídeos dele voando, tá? Eu já publiquei alguns vídeos dele voando, inclusive. Estou querendo voar de novo com ele, faz um tempinho que eu não vou. Então, dá para você projetar. Ah, Madail, mas eu não sei projetar. Tá, não tem problema não. Você faz o seguinte, ó, você compra um kit. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui o que é um kit. Um kit é isso aqui, ó. É uma caixa
tá? É uma caixa onde você tem dentro dela tudo que você precisa para fazer o seu modelo. Inclusive, ó, você viu aquela planta que eu fiz à mão? Inclusive tem planta, né? Ela vem com planta, então todo mundo consegue fazer, cara. É só ser bem orientado. Olha, tem manual e tem a planta. Aqui, essa aqui acho que você consegue ver, né? Essa aqui é impressa, ó. Tá vendo? Tá vendo? É uma planta de aeromodelo isso aqui. Tá ok? Ó, tem os desenhos do aeromodelo, tem a asa, tem fuselagem. Essa é a diferença entre você criar o seu aeromodelo ou você comprar alguma coisa já produzida comercialmente, ok? Então, por exemplo, olha, esse aeromodelo que eu estou fazendo aqui agora, esse aeromodelo não fui eu que projetei, tá? Não vou falar que fui eu, porque é mentira. Não fui eu que projetei. O que eu fiz? Eu gosto muito desse aeromodelo, sempre gostei. Eu tive um desse aqui, por mas muitos anos, eu quero dizer muitos anos voando, mais de 20 anos voando com ele, exatamente esse modelo aqui. E acabei dando ele, porque eu enjoei de voar com o bicho, né? Acabei dando ele de presente para um amigo. Mas naquele tempo eu gostava tanto dele que eu mandei fazer em papel vegetal a planta. Mandei desenhar a planta em papel vegetal. E eu fiz a cópia e estou usando a planta para fazer o aeromodelo. Só a planta. Então você percebe que tem uma diferença. Naquela caixa é um kit, vem com todas as peças dentro. Tudo cortado direitinho. E aqui? Aqui eu corto tudo, peça por peça. Eu chego ao cúmulo, eu vou mostrar aqui, em primeiríssima mão. Ó. Isso aqui é uma madeira que vai virar a longarina da asa, que é o que segura a asa. Parece uma madeira comum, não parece? É claro que não vai mostrar aí, mas aqui, na verdade, eu não tinha a balsa do diâmetro certo para fabricar essa madeira. Nossa, você fabricou essa vareta? Fabriquei. Eu tenho cortador, mas aí já é ferramenta especializada, cortador de vareta. Então, eu fabriquei. Só que ficou faltando exatamente 1,5 mm para a espessura que eu queria. Como eu tinha essa madeira aqui de 1,5 mm, você está vendo que ela está cortada aqui, ó? Porque, na verdade, eu cortei essa madeira de 1,5 mm igualzinho essa. Na verdade, eu não cortei, né? Eu vim com essa madeira, com essa vareta, passei cola aqui, fui certinho no lugar, colei em cima e depois eu vim com o bisturi, cortei e fiquei com essa vareta com a espessura correta. Então, nessa espessura aqui, tem a vareta original, que está embaixo, e outra dessa daqui colada por cima para dar a espessura que eu queria para essa longarina aqui, dessa asa. Poxa, Dael, mas é legal fazer isso? É excelente, sabe por quê? Porque agora eu coloquei ainda resistência estrutural nisso aqui. Quando você faz um pacote de madeira, as fibras estão todas em direções contrárias da madeira de baixo para a madeira de cima, embora todas estejam alinhadas aqui, porque elas precisavam ser assim, tá? Mas aí eu consigo mais resistência aqui. Por exemplo, essa aqui eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho uma aqui que não tem, ó. Essa aqui, ó, eu preciso tomar cuidado, você tá vendo? Olha a diferença, não quebra. Essa aqui quebra. Essa aqui eu tenho que fazer força para fazer isso aqui, ó. Aqui eu já tenho que fazer mais força para flexionar igual. Por quê? Porque dobrou a resistência, né? Sabe aquela história do graveto? Né? Que um graveto você quebra, mas se você pegar vários gravetos e tentar quebrar, você não vai conseguir, tá? Então a união faz a força, não é isso? Então é isso aí. Então, o que acontece? A gente fabrica tudo. Ou você compra o kit como aquele que eu mostrei para vocês ali. Naquele kit, aliás, eu até vou voltar ele aqui, porque eu estava preocupado em mostrar a planta e não mostrei a parte interna, né, dele. Ó. Aqui na parte interna dele, agora vai dar para você ver. Ó. Deixa eu ver o que você está vendo aí. Tá vendo? Na parte interna dele tem varetas, tem papel, tem a hélice aqui, ó. Olha a hélice aqui, ó. Esse aqui é elástico também. A hélice aqui tem a madeirinha toda lá, ó, queimadinha a laser para você destacar as pecinhas e você montar.
Tem o elástico aqui, porque ele é um avião elástico. Até uma cola tudo veio aqui, ó. Legal isso aqui, cola tudo, super cola tradicional Clip-On. Uma cola tudo também, né? Então, o kit é assim, ó, vem até com decal. Olha aí, tem até decal aqui da Allen Modelismo, que é o fabricante, né? E vai por aí afora. Tem tudo aqui dentro. Isso eu não vou retirar agora, porque depois dá um trabalhão para arrumar isso aí. Então vamos deixar assim mesmo e continuar nossa live aqui, senão a live não termina, né? Vamos ajeitar aqui direitinho, fechar. Então agora você viu, esse é um kit. Ah, mas esse que você está fazendo? Estou cortando peça por peça. Já cortei, na verdade, e ainda corto, né? Eu preciso de uma peça, que nem eu falei, estou precisando de uma balsa aí, 1,16, que é mais ou menos 1 milímetro e pouco, para poder continuar a montar. Por quê? Porque eu não estou conseguindo montar dessa maneira. Tá faltando material. Porque não veio, não é um kit que veio tudo, né? Eu tenho aqui, ó, um kit grande aqui embaixo. Esse aqui tem tudo também, tá? É um avião igual esse, só que para motor maior. Esse aqui é para motor 19 a 25, aquele que está ali é para motor 60, 61, por aí. É maior, mas é o mesmo aeromodelo, é um Ugly Stick, tá ok? Então, é assim que funciona a coisa. Então, agora é o seguinte, ó. Se você quiser plantas, por exemplo, você pode usar um link como esse. Tem vários links, tá? Mas, por exemplo, eu vou dar um link para você. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Na descrição, não, nos comentários. Você pode usar isso aqui, ó. Quer ver? Pode usar essa planta, esse fornecedor de plantas aqui. Espera um pouquinho. Não copiou direito, só um minuto. Deixa eu voltar ali onde eu tenho isso escrito. Eu já deixei preparado aqui. Que é um site que tem plantas, onde você pode baixar plantas, tá? Então, vamos lá. Um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Esse aqui é um site, ó, WalterZone, onde você consegue baixar planta de aeromodelo, como essa que está aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui agora. Professor, sinto que a maior dificuldade para mim reside na parte eletrônica. Quais os componentes ideais para usar e onde conseguir eles? Tá, você já me perguntou isso, só que isso vai ficar para uma live específica, porque é muita coisa, não consigo falar agora, tá? Eu vou falar no genérico, mas vai ter uma live que eu vou falar só disso, tá? Ok? Fica tranquilo, não se preocupe, vai dar certo. Bom, uma outra coisa que é muito importante, que a gente tem que aprender, né, na parte de projetar ou de fazer o aeromodelo, é a parte aerodinâmica, tá? Então, o perfil de asa. O que é um perfil de asa? É isso aqui, ó. Isso aqui é um perfil de asa, tá? Esse aqui é semiconvexo. Ele é convexo aqui e muito pouco convexo aqui embaixo. Ela pode ser plana embaixo, pode ser convexa em cima, convexa embaixo, então biconvexa. Pode ter uma série de formas. No curso que eu dou, eu ensino tudo sobre aerodinâmica também, tá? Então, tem aerodinâmica, é uma coisa importante. Você precisa saber a respeito da estabilidade do aeromodelo, do centro de pressão, que na verdade a gente conhece por centro de gravidade, e vai por aí afora. Então, é importante você conhecer um pouco de aerodinâmica básica. É por isso que o meu curso tem. O meu curso tem um nível de aerodinâmica, assim, um curso que você pode simplesmente passar rapidamente, ele fica básico. Mas se você quiser aprender mesmo, você aprende muito, porque eu tenho, se eu não estou enganado, eu não sei se é um módulo, acho que é um módulo só sobre aerodinâmica, tá? Então é tranquilo. Bom, o que mais? Etapas da montagem. Eu costumo, pessoal, fazer da seguinte maneira, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui, que na verdade é o meu método. Eu desenvolvi esse método. Como é que eu começo a construir um aeromodelo como esse aqui, por exemplo? Tá? Qual é a minha sequência de construção e que eu ensino também no meu curso e estou ensinando aqui agora para vocês? Eu começo fazendo estabilizador, profundor, leme fixo e leme móvel. Eu monto isso aqui primeiro. Para quem é iniciante, cara,
é muito bom começar a montar coisas pequenas. Por quê? Ah, montou errado, é pequeno, você consegue cortar na madeira e fazer de novo. Ou no Depron e fazer de novo, você entendeu? Então, eu sempre começo pela cauda. Né? Construo isso aqui. Como é que foi a construção desse aeromodelo? Exatamente seguindo o meu método, tá? Meu método se chama do zero ao seu aeromodelo, que é construir isso aqui. Aqui no meu caso é que está tudo na sequência, né? Construir isso aqui, construir isso e entelei tudo isso. Deixei enteladinho. Entelou? Entelou. Deixou os lugares que não pode ser entelado sem entelar, como o centro aqui, como embaixo do leme, coisas assim, deixei. Tudo perfeito. Aí, o próximo passo, fuselagem. Aí comecei tudo isso está gravado em aula, tá? Tem a aula, todas as aulas da construção dessa fuselagem. Aliás, vou publicar uma série de aulas amanhã ou hoje ainda. Amanhã cedo, hoje ainda no curso, vão ser adicionadas aulas. E então eu construí tudo isso aqui. Uma vez construído isso aqui, a fuselagem, eu continuei construindo a fuselagem, ou seja, eu fabriquei o trem de pouso, que é isso que você está vendo aqui, com solda, ó, tudo direitinho. Tudo isso está ensinado no meu curso como fazer. Fabriquei as peças de fixação aqui, ó, tudo feita de zinco, né, que eu acho que você acha no lixo aí, uma dessas caçambas, zinco de calha, né? Fabriquei também, tudo isso aqui foi fabricado, porque nada disso veio, né, pronto de lugar nenhum, tá ok? Aqui dentro eu já fiz também a instalação do rádio, uma instalação mais simples, então tranquila, tá? Então tudo isso eu fiz segundo o meu método, eu deixei a fuselagem pronta. O que falta aqui? Colocar o receptor, a bateria e o motor. A fuselagem está pronta. Tá. E na sequência, daí, o que você faz na sequência? Bom, na sequência, eu vou construir a asa. Só que agora eu já construí a fuselagem, já construí o estabilizador, já construí o leme, já construí o trem de pouso. Cara, só está faltando a asa. Você percebeu? Você percebeu que só está faltando a asa agora? Então agora nós vamos gravar as aulas. A próxima gravação aqui, eu estou só aguardando o material que eu não tenho todo aqui. Eu não quero começar e parar no meio, mas provavelmente vou ter que fazer isso, que vai demorar um pouquinho para chegar. A próxima construção desse aeromodelo serão as asas. Vamos ver uma asa montada? Vamos ver uma asa montada. Essa asa aqui. Estão vendo essa asa? Essa asa aqui é uma asa construída igual essa aqui? Essa é construída, tem as nervuras, tudo direitinho, né? Tem as longarinas aqui, chapeamento, etc. Essa daqui não. Essa daqui é uma asa de isopor, tá? É uma asa de isopor com um bordo de ataque de madeira, um bordo de fuga de madeira, ailerons e pontas de asa de madeira, mas a estrutura, ó, isopor. E é claro, aqui no meio tem um reforço central de madeira, tá? Que seria o correspondente à longarina. Quando você usa isopor mesmo, isso aqui, isopor comum. Quando você usa isopor, você tem que botar um reforço central. Você pode botar também um nylon aqui, né? Aqui, esse centro pode ser um nylon, tá? Colado com cola d'água mesmo, não tem problema nenhum. Tudo que dê reforço aqui, tá? Olha, tem um pino aqui, então aqui, se tem um pino, tem um reforço de madeira aqui na frente também. Enfim, é uma construção diferente, mas eu quis mostrar por quê? Porque a construção normal está aqui em cima da mesa, tá? Que é a asa construída, literalmente. Vamos ver outra asa construída? Vou mostrar para você uma asa construída e entelada completamente na frente dessa mesma câmera que você está assistindo aí, ó. Isso aqui é uma asa de planador. Essa é meia asa, 2 metros de asa. Aqui tem 1 metro e depois tem outro 1 metro que está ali atrás. Tá ok? Ela é de encaixar. Ela encaixa aqui, você pode ver que tem uns buraquinhos aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar outra asa para você. Tá? Então, essa aqui, olha, ela é construída nervura por nervura, as longarinas, chapeamento frontal, chapeamento traseiro, tá? Chapeamento aqui no centro, os ailerons, local para o servo,
Então, isso é uma asa construída, diferente daquela de isopor, que é uma asa recortada, é uma asa que você recorta em isopor. Então, é diferente da asa construída. Isso aqui é a extensão do aileron, né? Da energia que vai vir aqui mexer essa superfície de comando da asa que se chama aileron. Vou pegar outra asa para mostrar para você. Depois eu arrumo com calma. Então, essa é a outra ponta da asa. Está vendo que aqui já está com os ferrinhos, né? Ó, tá vendo os ferrinhos aqui? Isso aqui é que encaixa lá, tá certo? Então, a mesma coisa, é uma asa construída, tá ok? E tem chapeamento, tem bordo de fuga, tudo construído, aileron, tá? E aqui eu testei foi um projeto meu, esse aileron, ele passa da superfície da asa, tá vendo? Ele tem 1 centímetro maior do que a asa, esse aileron. Então, o comando dele é um pouco mais efetivo. Tudo isso é projeto meu, porque isso aqui era um planador normal que eu tenho aqui, que se chama Daydream, mas era um planador. E esse aqui não é um planador, é um motoplanador, esse aqui. Ou seja, ele tem um motor que ajuda ele a voar, ele está ali em cima. Tudo isso foi feito aqui, assim, ao vivo, em lives como essa. Para fazer esse planador inteiro aqui, em lives como essa, eu devo ter demorado perto de 40 lives, mais ou menos. Tá? 40 lives de mais de 1 hora cada uma, mas a gente criou tudo ao vivo aqui. Tá? Tudo isso está virando aula. Tudo isso está virando aula do curso. Né? Tá ok? Então, é importante, quando você constrói, tá ok? Quando você constrói uma asa ou uma fuselagem, é você se atentar para os reforços. Cada asa dessa tem uma série de reforços aqui. Essa asa dessa que eu digo é porque está na planta aqui ainda. Aqui dentro dessa fuselagem existem reforços também, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se vai ser possível você ver daí, mas aqui na frente tem triângulos de fixação unindo a caverna de fogo com a lateral da fuselagem. Tem triângulo lateral, triângulo embaixo também. Aqui em cima não tem necessidade, porque não tem a parte de cima fixa. Mas tem triângulo desse lado interno, desse lado embaixo e aqui também. E depois vem a tampa que encaixa aqui e é parafusada em cima. Aqui dentro desse compartimento vai ter, então, ou a bateria ou o tanque de combustível, tá certo? Então, são detalhes que a gente precisa tomar cuidado quando a gente constrói. Você que é um principiante, que vai começar a construir, tá? Tem que prestar atenção na colagem, no tempo de secagem dessa cola e nos reforços que você vai ter que fazer com varetas, com triângulos, como eu fiz aqui. Eventualmente, na asa tem locais que você tem que colocar triângulos, tem que colocar varetas, e que às vezes não estão na planta. Essa asa aqui, por exemplo, nessa planta não mostra isso. Mas eu sei que eu vou ter que colocar reforços em alguns lugares aqui. Então, precisa tomar bastante cuidado, por isso que é bom aprender a fazer as coisas, né? Agora, ponto crítico. Ponto crítico é isso aqui, ó. Esse é um ponto crítico. A fixação da asa, tá? Na fuselagem. Todo esforço que a asa tem, ou seja, para sustentar o aeromodelo inteiro, vai ser distribuído aqui, porque aqui se encaixa a asa. Então, esse é um ponto crítico, tá? Então, uma quebra aqui, acabou o voo, é instantâneo. Quebrou alguma coisa que não tem os reforços internos corretos, se você olhar daí, ó, deixa eu ver se dá para você ver. Você vai ver que aqui em cima tem reforço, ó. Ó, aqui tem uma madeira e aqui embaixo é outra. Aqui é dobrada a madeira em relação aqui embaixo. Não só dobrada, como a madeira que faz esse reforço superior aqui. Eu acho que talvez assim dê para você ver, ó, que tem um degrau ali, né? Ela é mais grossa do que a lateral da fuselagem, tá? Então, são pontos que tem que ter reforço. Aqui embaixo, onde está fixado o trem de pouso, também, se você olhar lá dentro, olha aqui, ó, tem reforço também aqui nessa fixação, e aqui dentro tem reforço também. Então, existem reforços em pontos críticos, como trem de pouso, fixação de asa, fixação de estabilizador, tem que ter reforço. Então, tudo isso é fundamental para uma boa estruturação
do teu aeromodelo, porque senão ele pode decolar e desmanchar. Aliás, vocês já devem ter visto vídeos aí na internet de aeromodelos que estão voando e de repente desintegra. O que é isso? Problema estrutural, problema de construção ou de projeto. Por isso precisa ser muito bem feito, porque uma quebra, como teve um que fez aquele avião, esse avião que o Brasil importou há pouco tempo aí, o Gripen, né? Gripen. O cara fez um monstro de um Gripen, tá? Com a bandeira brasileira e não sei o quê, e quando foi voar, era um jato, né? Numa passagem que deu, ele deu floating na cauda e desintegrou em voo. Imagine. Imagina você tá o seu primeiro aeromodelo desintegrar em voo. Pelo amor de Deus, né? Não dá certo, né? Bom, agora a gente vai para uma parte, mas é mais rápida, tá ok? Que um dos alunos aí pediu, que é a parte eletrônica, tá ok? Se for, então, um aeromodelo que vai voar, vamos dizer assim, com radiocontrole, ele precisa de algumas coisas importantes. Bom, quais são as coisas importantes? Se for na parte elétrica, vai precisar de um motor elétrico aqui na frente, claro. Aqui dentro, se você já vê os servos, né? Aqui dentro dá para você ver, eu já coloquei, olha, tem 2 servos aqui. Tá? Um servo vai mexer o leme e outro servo vai mexer aqui o profundor. Tá? Um mexe o leme móvel, que o leme se divide em fixo, que é o amarelo, e móvel, que é o vermelho. Aqui embaixo, estabilizador é o laranja, azul é o profundor. Um servo mexe o leme e um servo mexe o profundor. No caso da asa, como você viu, tem servos que mexem os ailerons, tá? Então, lá na asa tem aileron, como nessa... Vamos pegar a asinha de novo aqui, ó. Você tá vendo? Tem um servo aqui, ó. Esse servo mexe esse aileron e esse aileron. Ele mexe alternadamente para um lado e para o outro, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar para ver aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó lá. Tá vendo ele mexendo? Tá? Então, é isso. Então, você tem que ter esse equipamento, que é um equipamento que não é caro, cara. Na verdade, eu posso até dar uma dica legal aqui. Tem essas lojas que vendem coisas para robótica. Esses servos aí eu comprei lá, né? Comprei pela internet. Robocore, acho que chama pela internet, se não me engano. Eu comprei servos lá e costumo comprar servo ali, também em loja de aeromodelo, tá? Uns servos maiores, é claro, tem servos maiores, mais pesados, né? Esses servos que estão aqui são maiores, são servos já mais pesados e que tem uma força maior. Aquele ali tem uma força menor, o pequenininho, porque é para um planador, né? Essa asa é uma asa de um planador de encosta, tá? E ela, na verdade, essa asa eu usava mais para rebocar. Quando eu tenho 2 asas para esse planadorzinho, um planador pequeno, tem vídeo na internet também. E tem a asa menor, que é para encosta. E tem a asa maior, que eu usava para rebocar com o meu pai, para ele atrás subir rebocado e depois soltava ele em voo com a asa maior, né? Para ter mais sustentação fora da encosta. Aí voava no campo mesmo de aeromodelo com ele. E ainda voo, eu só preciso de alguém que tenha capacidade, porque na época eu tinha minha turma que eu sabia quem sabia fazer o quê. A gente treinava junto, a gente desenvolveu essa técnica de puxar planador, né? 2 radiocontroles, 2 radiocontrolados, um puxando o outro. A gente desenvolveu essa técnica, a gente, sabe, é aquela história de um pensa e o outro faz igual, é mais ou menos isso. Eu não, depois que, infelizmente, alguns amigos meus já foram, né? E estão voando aeromodelo lá no céu, eu perdi esses companheiros e aí perdi também essas pessoas, né? Tem muitos aeromodelos hoje aqui, mas eu não conheço mais como eu conheci aqueles primeiros, porque aqui na minha região, aqui em São Carlos, eu fui praticamente um dos primeiros 4 aeromodelistas daqui. E a gente foi desenvolvendo aeromodelismo aqui. Hoje tem 3 clubes aqui. 4, com a cidade vizinha aqui, bem do ladinho, 10 quilômetros, né? Então tem muita gente, eu não conheço mais todo mundo, sobrou um ou outro aí, mas eles já não voam mais. Eu sou um dos poucos antigos que ainda voa, com idade mesmo e que está voando, né? Então, a gente rebocava os planadores, era muito legal, tá? Bom, o que mais que vai precisar num aeromodelo, além do motor? Você vai precisar uma coisa chamada ESC. ESC é um circuito eletrônico que ele serve para
você regular a velocidade do motor, o acelerador, tá ok? Os servos, você já viu. Bateria, cara, bateria é bateria, né? Eu vou pegar uma aqui só para mostrar para vocês, porque vamos considerar que aqui nessa essa live muita gente que não tem nenhum conhecimento pode estar assistindo. Então, isso aqui é uma bateria, tá certo? Isso é uma bateria de lítio-íon. Tem a bateria de lítio-ferro também, mas a bateria de lítio-íon é a que toca o motor. A de lítio-ferro é mais para receptor. Também pode ir aqui dentro se o motor for a explosão, tá? Se não for motor elétrico. E tem o receptor do rádio, que é o que recebe os sinais, manda para os servos e eles se mexem, tá? Então, basicamente, é isso. Isso aqui é um exemplo de uma instalação extremamente simples, tá? Só falta colocar aqui, ó, os fios dele estão aqui dentro, ó. Só falta ligar isso aqui num receptor, o receptor na bateria, e ele vai funcionar normalmente. Não tem nenhum problema, tá ok? Está tudo já instalado e testado, inclusive, né? Por isso que eu gosto de fazer nessa sequência do meu método, que é primeiro a parte de trás, depois a fuselagem e finalmente o leme aqui, a asa aqui, né? Tá ok? Bom, agora uma outra coisa que é muito importante, tá? Que eu gosto de sempre de levar em consideração, de falar, é o seguinte: é testar o avião no chão. Quando você for voar lá na frente, teste o seu avião no chão. Faça seus testes antes de pensar em decolar se for um radiocontrole. E mesmo qualquer modelo, mesmo elástico, você tem que testar no chão antes de jogar ele. Tá? E qual é o teste principal? O teste principal é esse aqui, ó. Vou mostrar com esse era o modelo do curso. Ó. Tá vendo? Eu botei um alfinete em cada ponta de asa aqui, ó. E ele está no chão, você tem que pegar nesse ponto da asa, que geralmente é 2/3 da asa da parte da frente da parte de trás para frente, e ele tem que ficar estável, ó. Tá vendo? Isso aqui é centro de gravidade. Ele tem que ficar assim, ó, estabilizado. Se eu pegar em lugar errado aqui, olha o que vai acontecer. Ó, você tá vendo? Ó, peguei para trás, ó, fica com peso de cauda. Se eu pegar para frente, aliás, peso de cauda se eu pegar para frente, né? Olha, então ele nem tira a cauda do chão, ó, quase. Se eu pegar para trás aqui, fora do lugar, ele vai ficar com peso de nariz. Então, peso de cauda faz ele subir que nem louco. Se ele subir que nem louco, ele vai estolar e cair. Peso de nariz, você tira do chão, ele quer descer. Você tira do chão, ele quer descer. Então fica completamente doido. A estabilidade de asas, os dois lados têm que pesar mais ou menos igual, né? Então, por exemplo, se eu segurar no meio da fuselagem aqui, é claro, ele vai cair para um lado, mas ele não vai cair sempre para o mesmo lado, né? Ele não pode cair sempre para cá. É que tem alfinete agora, tem que cair para cá também. Ou seja, mostrando que as asas estão mais ou menos equilibradas. Aí uma solução é você pendurar ele por aqui e equilibrar as duas asas, colocando um chumbinho, alguma coisinha, para que ele fique equilibradinho assim. Então é muito importante o peso e balanceamento dele, tá ok? Verificar se os comandos estão funcionando corretamente. Cara, antes de decolar, qualquer avião, de verdade, o piloto para e testa tudo. Você entendeu? A aeromodelo é a mesma coisa. Antes de decolar, você para e testa tudo. Vê se a hora que você sobe, puxa o rádio, se for o rádio para subir, se o profundor está levantando. A hora que você põe para picar, se o profundor está descendo. O leme, dou para a esquerda, ele tem que virar para a esquerda. Dou para a direita, ele tem que virar para a direita. Então tem que funcionar corretamente. Tá? Então é muito importante você fazer um voo no chão antes de decolar, tá ok? Então, tome bastante cuidado com relação a isso no momento, no dia que acontecer de você for voar um aeromodelo no campo com radiocontrole. E a principal grande dica é o seguinte: faça o primeiro voo com vento calmo e espaço livre. Use pista de terra batida ou de grama baixa. Mas o mais principal disso tudo, sabe o que é? Tenha um instrutor com você. Não tente voar sozinho. Estou cansado de ver cara arrebentar aeromodelo, mesmo comprado feito, porque o cara é teimoso
e quis voar sozinho. Não é assim que funciona. Você entendeu? Não funciona desse jeito. Por quê? Porque é muito difícil, é muito mais difícil pilotar um aeromodelo de radiocontrole do que pilotar um avião de verdade. Só para você ter uma ideia. Ok? Eu sei. Por que eu falo isso? Porque eu sou piloto e sou aeromodelista também, piloto de aeromodelo também. Ok? E piloto avião também. Então é muito mais fácil pilotar o avião. O avião está dentro, você está sentado. E sabe qual é o maior sensor no avião do seu corpo? É a sua bunda. Com a sua bunda você tem que sentir o avião inteiro. É bem assim que funciona. Tá ok? Bom, vamos para o próximo ponto agora, né? Que é o seguinte, ó. Manutenção e aprendizado contínuo. Então, veja bem, um aeromodelo como esse daqui, vamos pôr o pequenininho para lá, um aeromodelo como esse daqui, de rádio, por exemplo, ou qualquer aeromodelo, seja de elástico, seja do que for, ele tem parafusos, né? Olha aí, ó. Ele tem parafusos, tá certo? Ele tem peças aqui, ó. Ele tem retentores de roda, ele tem parafusos aqui que fixam os servos, ele tem superfícies coladas, ele tem dobradiças aqui atrás, ele tem um monte de coisas, links, olha, o link aqui, ó, que liga aqui. Isso aqui é parafusado no leme. Do lado de cá a gente tem link também, isso aqui, ó, o link, ó, esse material, o hornzinho, é parafusado no profundor. Então, olha, a rodinha traseira tem pecinhas que aprendem no eixo também. Então, tudo isso aqui solta. Pode soltar com a vibração do motor, principalmente se for um motor de explosão. Pode soltar, tá ok? Então, sempre você tem que checar os parafusos, checar a estrutura, se não tem nada. Será que no último voo você não bateu na hora do pouso e não viu, não trincou aqui atrás, por exemplo? Não trincou a base do leme, não deu uma trinca aqui no meio da fuselagem, não trincou a fixação do pouso. O motor, será que não ficou meio solto? Você tem que checar tudo isso antes de voar. E a hélice? Será que a hélice está íntegra? Será que ela quebrou uma pontinha? Será que bateu uma pedra nela e machucou? Tudo isso você tem que ver. As linkagens, como eu falei, né? Porque aqui eu falei dos hornzinhos, que são essas pecinhas que estão parafusadas aqui. Mas tem o link aqui, ó, você está vendo? Ó? Esse link aqui que fixa no horn. Aqui desse lado a mesma coisa, tem o link que fixa no horn. Tudo isso você tem que checar, é uma questão de segurança, tá? E outra coisa que eu sugiro também, que é bem legal da gente fazer, é estudar, né? É você estudar alguns vídeos, assistir vídeos, participar de fóruns, de grupos, de Facebook. Eu tenho um grupo no Facebook que eu publico vídeos ali direto, no YouTube publico vídeo direto. E ainda tem o grupo, o Facebook se chama Do Zero ao Seu Primeiro Aeromodelo. Você pode chegar lá, entrar e passar a seguir. Não tem nenhum problema, tá? E lá vai ver que vou fornecer muita coisa ali. Muita coisa aparece ali para você, assim como no YouTube também. Tá ok? Então é importante você checar tudo isso. Então, ver os vídeos, aprender a checar. E, cara, se fosse você, eu anotava, depois de cada voo, quais foram os problemas que você encontrou, que você sentiu. Então, por exemplo, você está voando, de repente o aeromodelo começa a ter tendência para a direita. Quando você pousar, anota isso aí, está com tendência para a direita. Tenta corrigir no campo, não deu, leva para casa, examina o aeromodelo e vê o que aconteceu, que de repente ele começou a ter tendência para a direita. Então é como se fosse um diário de voo. Então é bom a gente ter anotado algumas coisas, não precisa ser um diário, né? Mas você tem que anotar as coisas que acontecem às vezes. Às vezes, pô, ele parou o motor e caiu antes da pista, não chegou na pista. Ah, pô, ele caiu antes da pista. Então é melhor eu deixar anotado isso aqui para na semana que vem, quando eu voltar, por exemplo, pode ser o último voo, né? E na semana que vem, quando eu voltar, eu consigo então dar uma checada nele antes de vir voar. Checar lá em casa, tá ok? Então é muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Então vocês veem que, para quem é um iniciante, eu dei uma pincelada mais ou menos detalhada em muita coisa. E falando em pincel, eu quero dizer que eu também tenho um pincel aqui, ó. Para que serve isso? Limpar a planta, limpar minha mesa, tá? Depois de 1 hora de construção ou coisa desse tipo. Então, até isso eu uso aqui também,
tá ok? Então, é importante a gente ter todas essas coisas. Bom, então, com isso, eu consegui dar uma visão bem boa para quem está começando no aeromodelismo, né? Aprendeu muita coisa aqui hoje. Essas lives fechadas são assim, são para ensinar mesmo, tá ok? E, eventualmente, elas viram aula, como está acontecendo nesse momento com a construção desse planador, está virando aula opcional, quer dizer, é um material a mais que está dentro do curso, tá ok? Eu estou editando essas lives e transformando em aulas, como fiz com o aeromodelo de Depron, que eu mostrei para vocês, que ele foi totalmente construído em várias lives. Dessas várias lives, mas várias significa várias mesmo, tá? Para você ter uma ideia de todas essas lives, eu consegui condensar em 19 aulas a construção inteira do aeromodelo, mas em termos de live foram horas e horas e horas e horas. Tá, ok? Ensinando aqui ao vivo também. Bom, então agora vamos recapitular assim, rapidamente os pontos principais. Eu falei para você, expliquei o que é o modelismo, o que é o aeromodelo em si. Eu expliquei, falei sobre materiais, falei sobre as ferramentas, falei sobre projeto e montagem e falei sobre testes e cuidados, tá ok? Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao conteúdo dessa live? Ou seja, depois dessa live, você ter acesso ao conteúdo dela por escrito em PDF? Se você quiser, é super fácil. Só que eu quero uma coisinha em troca. O que que é? Você faz o seguinte, ó. Você preenche, eu vou colocar aqui no comentário e depois vou colocar lá nos comentários da live, depois de gravada, né, direitinho, de estar lá esses 2 dias a mais, vou colocar um link para você preencher uma pesquisa que ela deve ter 4 ou 5 ou 6 perguntinhas. Não leva nem 2 minutos para você preencher essa pesquisa, tá ok? Aí você preencheu, você clica em enviar, vai aparecer para você o link para você baixar o PDF com todo esse conteúdo dessa live que eu acabei de passar para vocês, tá ok? Então, eu vou colocar agora, o link do formulário aí, e você já pode ir acessando e respondendo, tá ok? Deixa eu colocar aqui, então, nos comentários, ó. Vamos pôr aqui, Ctrl V. Se você quiser preencher, quiser receber esse PDF, puder baixar esse PDF, quiser baixar o PDF, olha, o link está aí. Baixa o PDF para você tranquilamente e você tem ele, mas preencha isso direitinho e me mande, tá ok? E eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou da live e também dar sugestões para outros assuntos de outras lives, tá ok? Então é isso. Então, se essa live te ajudou a entender melhor como começar na construção de aeromodelos, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, né, com aquele amigo que também sempre falou que queria montar um aeromodelo também, né? E eu vou te fazer a seguinte pergunta: você já tentou montar um aeromodelo ou está começando agora? Me conta aqui nos comentários ou nos comentários dessa live gravada, tá ok? E eu fico aguardando, então, os seus comentários. Então, fica com Deus, até a próxima live secreta e se cuide. Tchau, tchau.